por isso que eu trago uma mensagem hoje, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o versículo 10. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, do 1 ao 10. Que diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera, de todas as obras. E novamente no mesmo lugar, no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta o repouso para o povo de Deus. Resta o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus fez. Então, até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por este momento aqui, com os teus filhos eleitos, Assembleia Santa, redimida pelo sangue do teu Filho Jesus. Que aqui está, ó Deus, nessa Assembleia solene, diante de ti, ó Pai, não somente, para ouvir a tua voz. Que o Senhor possa continuar nos falar nesta noite. Que de fato tenhamos tímpanos de ovelhas, coração sensível à tua palavra. Em nome do teu Filho, que foi nos dado como sacrifício para trazermos a santificação e a imortalidade. É em nome dele que nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto aqui de Hebreus, né, eu vou fazer uma visão panorâmica de todo o livro. Né? Os escritores hebreus, que eu já preguei aqui em outras ocasiões nessa epístola, ele escreve essa epístola, escritor esse, né, que nós não sabemos de quem se trata, embora há uma tradição aí que aplicou ao apóstolo Paulo, mas não há certeza disso. É um autor desconhecido. E ele escreve para cristãos que eram judeus. Os primeiros convertidos ao cristianismo, os primeiros convertidos a Cristo, né, ao Senhor Jesus, eram judeus. E aí havia uma igreja judaica. Só que a igreja que era composta de judeus, a qual o escritor aqui escreve, havia um problema em relação a eles saberem que, de fato, né, eles deveriam abrir mão em relação aos ritos da lei de Moisés. Havia cristãos judeus que ainda praticavam a circuncisão. Havia ainda cristãos judeus que iam para o templo adorar lá e participavam até dos sacrifícios de animais. Guardavam muitas cerimônias da lei de Moisés, os feriados judaicos. E eles tinham dúvidas, porque aqui era tudo embrionário, né? Eles estavam naquele processo da nova aliança. Quando Jesus, né, veio, ele não trouxe toda a revelação de como os seguidores deles deveriam viver. As revelações de Cristo sobre a nova aliança veio gradualmente. Então, eles viviam ali, né, ainda nessa doutrinação gradual. Estava acabando, né, a lei de Moisés para ser estabelecida de uma forma mais clara para ele as doutrinas da nova aliança. Então, eles não entendiam. A circuncisão acabou, a guarda do sábado, no sétimo dia. Né? A guarda do dia do Senhor. Observando o sétimo dia, acabou. Eles não tinham isso de imediato. Era uma transição. É como o governo acaba, né? Digamos, a gente está em período de eleição, chegar ao final do ano, vamos eleger um novo presidente, espero, um presidente novo, e aí vai ter um período de transição, né? Um dos últimos meses do ano para
o novo presidente assumir no ano final, o ano que vem. Aí tem uma transição, vai mudar a liderança, muitas coisas serão mudadas. E aí, as regras que o presidente atual colocou, elas serão até, muitas delas, tiradas, para dar, né, entrada às novas regras do presidente atual. E assim foi quando Jesus veio, não foi de uma noite, não foi dia que Jesus mudou as regras da velha aliança para a nova. E aqui, os escritores hebreus já começam a fazer claramente como os cristãos, judeus, deveriam viver dentro da nova aliança. Eles estavam tendo dificuldade. E ele começa a tratar até com apostasia. Olha, se você for para o templo sacrificar bode, sacrificar pombo, sendo cristão, você está apostatando. Você está menosprezando o sangue da nova aliança. É um pecado grave. Não se deve mais matar animais. Deixa os judeus que não creem, deixe de matar animais. Né? Para a expiação dos pecados deles, que não tem valor mais nenhum. O sacrifício foi feito em Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. E aí ele deixa tudo claro aqui, né? Só que assim, vocês não estão progredindo, vocês são como bebês, que não progrediram, eles já não estavam ainda. Quer dizer que o tempo vai acabar, o sacrifício de animais vai acabar, a guarda do dia do Senhor no sétimo dia vai acabar, o sacerdote levita vai chegar ao fim. Como é que é isso? Jesus não veio confirmar mais ainda isso, para a gente obedecer mais ainda não? Não. Vocês têm que progredir. Vocês têm que abrir mão. Nós temos um sumo sacerdote maior, que é Cristo. Não é mais o sacerdote levita, eles eram mediadores temporários. Nós temos um tabernáculo maior, que é o corpo de Cristo. Nós temos um sacrifício melhor, que é o sangue de Cristo, que liberta perfeitamente. Você não tem que abrir mão da lei de Moisés, com suas cerimônias. Já fomos justificados, já fomos santificados. E aí no capítulo 1 ele vai falar da divindade de Jesus. Ele diz, quem é Jesus Cristo? Para que a lei realmente a gente veja como algo inferior, e Moisés como alguém inferior. Jesus é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E aí, o sacrifício dele tem valor eterno. A palavra dele tem um peso maior. Porque Moisés foi fiel, vai ser no capítulo 3, como servo na casa dele. Mas Jesus é o dono da casa. É o próprio dono. Então, vocês devem obediência a Cristo. Vocês têm que progredir. No nosso caso aqui, irmãos, nós já progredimos, né? Lógico, aqui ninguém mata animais, ninguém aqui mata boi para Deus perdoar pecado, né? Ninguém aqui está guardando o sábado como uma forma de se identificar com o povo de Deus da aliança. Ninguém aqui está se circuncidando mais. Mas, sabe, ninguém aqui guarda nenhum feriado judaico, né? Aqueles feriados, muitos feriados, muitos sábados que tem peso. Infelizmente, existem grupos aí, dizendo evangélicos, tentando observar certas cerimônias e ritos e tradições judaicas. E é um erro. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele também traz a mesma temática, lamentando isso, cristãos voltando para o judaísmo. E aí, irmãos, dito isso, né, fazendo aquela visão panorâmica, eu poderia aqui dizer o que trata cada capítulo. Né? Poderia dizer assim, panoramicamente. Né? Mas eu já vou aqui já tentar no texto, para não ser tão longo a pregação. Ele já começa dizendo aqui que temamos, portanto, que nos sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Ora, Jesus Cristo vem trazer alívio para a alma do ser humano. O ser humano é escravizado pelo pecado. E a lei de Moisés não trazia repouso para a alma do ser humano. Trazia mais carga, mais dor na consciência, mais culpa, mais peso. Jesus, o que é que ele diz? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, vinde, Jesus conhecido a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é aquela madeira que coloca no pescoço do boi, para ele puxar o arado. O meu jugo é o quê? É suave. E o meu fardo, digamos aqui, aquele saco pesado, colocar. Mas no saco de cimento. O meu saco de cimento é leve. E encontraria descanso para as vossas almas. E aí Jesus tem que prometer descanso, irmãos. Ele diz aqui, temos deixado a promessa de descansar em Cristo. Alguns de vós têm parado. Porque era o contexto da igreja judaica. Eles estavam falhando nisso. Porque eles ainda ficavam, não tem que guardar o sábado, não tem que circuncidar, não tem que ir para o templo pedir a bênção do sacerdote, não tem que guardar os dias judaicos, não tem que comer aquilo, não comer aquilo.
Então, a promessa nos foi dada que em Cristo nós temos a perfeição, em Cristo nós temos a redenção completa, nele pelo sangue dele. Mas alguns de vocês estão falhando nisso. Porque também a nós foram anunciadas, nós, que fala da igreja, foi anunciadas por nós, como também a eles, os judeus. Só que os judeus, ele vai dizer aqui, a palavra não teve proveito nenhum. Aí ele vai aqui lembrar do episódio do deserto, que o Israel que foi tirado do Egito não entrou na terra prometida. Por quê? Aí ele vai dizer aqui no versículo 4. Porque, no versículo 3, né? Versículo 2 ainda. A palavra não teve proveito, porque ele não foi acompanhada com fé. Eles não acreditaram que a terra era deles. Como é que Deus abriu o mar, castigou severamente os egípcios com 10 pragas, mostrou sinais, prodígios, e muitos de nós aqui gostaríamos de ter visto aquilo, e eles duvidaram que a terra era deles. Quando Moisés mandou Josué e Caleb e mais 10 espias olhar a terra, já perto da terra, faltando alguns quilômetros, poucos quilômetros, eles foram lá para a terra e viram homens gigantes, ficaram com medo. Voltaram dizendo assim, ó, voltaram no cacho de uva, né? Dizendo que a terra era como Deus dizia, terra próspera, né? Trazendo coisas boas da terra, mas assim, a terra não é nossa, não tem dúvida. Se Deus está dizendo que é tua, vamos dizer, a salvação é tua em Cristo, mas filha dentro. Não, acho que não é bem assim, não. Deus já te salvou em Jesus na cruz. Não, mas não é bem isso, não teve que fazer por onde. Era isso aqui, ó, a terra de vocês. Eles não, a terra não é nossa. Aquele gigante lá vai nos esmagar como formiga, como gafanhoto. A terra não é nossa. E aí se revelaram até contra Moisés. Só Josué e Caleb ficaram otimistas, não, irmãos. A terra é nossa e nós vamos esmagar aquele povo como, né? Pão. Nós vamos esmagar eles. Porque foi Deus que nos trouxe aqui. Nós vamos subir e prevalecer. Mas não é por nós mesmos, não. É por conta de quem? De Deus. Veja, o povo de Israel saiu do Egito não foi para nós dele, não. Eles estavam lá escravos, não tinha condição nenhuma. O Egito era uma potência econômica e militar naquela época. Não tinha como eles se libertarem do Egito. Mas Deus tirou, pela providência divina, Deus libertou eles da mão do faraó. É o mesmo caso nosso, né? Não tinha condição nenhuma de nós sairmos do pecado e da mão do faraó espiritual, Satanás. Foi Deus que nos libertou. E aí eles não viram isso, mas ora, se Deus nos tirou do Egito com mão poderosa, de forma milagrosa, abriu o mar, afogou nossos inimigos, Deus não vai matar né, os gigantes lá daquela terra, a qual nós iremos nos apossar, que Deus deu a Abraão, prometendo a Abraão, cumprindo a promessa que Deus deu a Abraão, que era toda a terra dele, mas eles duvidaram. Veja como é que duvidaram. Eles viram sinais de Deus, viram fogo, viram, né, Deus mandando fogo do céu, e mesmo assim eles duvidaram. E aí caíram no desagrado de Deus. Falharam de entrar no descanso de Deus. De usufruir da promessa da terra prometida para eles. E pereceram no deserto. E aí diz aqui, olha, tem muitos crentes que, por não acreditar nas promessas de Deus, de salvação, falham. Pode, se você botar um brinco, vai ter que a salvação. Pode, se você botar a calça, Jesus chegar e sobe do céu. E aí tem crente que acha que depende, se não guardar o sábado, ser um eleito de Deus. Se você comer carne de porco, você está desclassificado. Você está, né, impuro aos olhos do Senhor. Você tem que fazer por onde? Jesus fez 50%. Ele não fez tudo, não. Você tem que fazer os outros 50% para poder entrar no céu. E aí, irmãos, a preocupação dos escritores de Deus, que teremos deixado a promessa, né, confiar nela, a gente não usufrua. Tem tanto crente aí que poderia usufruir do fardo de Jesus, não é? Do jugo de Jesus, que é o fardo leve, então aí vivendo o cristianismo de peso. Aquelas freiras nos mosteiros, cheias de regras. Aqueles monges passam até fome, cheios de regras para poder se salvar. E eles chegam até dizer, ninguém está salvo não. Chega até dizer isso, né? Nós temos que fazer por onde para poder para poder ter dignidade em nós. E aí Deus fala aqui que quando você ouve a palavra da promessa sem fé, não tem problema nenhum. Porque
Eu também, irmãos, sirvo que essas pessoas que duvidam do sacrifício vicário de Cristo, que duvidam da suficiência do sangue de Cristo, não são convertidas, muitas delas. Porque está claro. Acha que depende de fazer alguma coisa para poder, né, adquirir, ou até desistem, porque no caso do povo aqui no deserto, a terra de vocês era que não era. Jesus está dizendo, quem comer minha carne e beber meu sangue, tem a vida eterna. Quem crê em mim, não entra em condenação. Mas não é que eles têm que fazer isso, fazer aquilo. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Olha, pela fé. Nós não há nada concreto aqui, ninguém está no céu, né? Mas ele está dizendo aqui bem claro que se você crê, já entrou no descanso. E o animal lá, o bode para matar, não é para matar mais bode, não. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para ele. Aqueles animais apontavam para ele, ele veio, já foi sacrificado. Se você crê, já entrou no descanso, porque os pecados já foram todos cancelados, todos apagados. E aí ele cita o Salmo, que é o Salmo 95 de Davi. E Davi diz assim, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Porque Deus falou isso para os incrédulos lá no deserto. Deus foi irado. Como é que chamou Deus de mentiroso? Duvidou do poder de Deus, então não merece. Deus tirou vocês como um forte e vocês estão duvidando, não vão entrar no meu repouso. Vão perecer no deserto. E aí diz aqui que as obras de Deus estão concluídas desde a fundação do mundo. Mas Deus fala do descanso. Porque Deus não se cansa, né? Lá no Isaías 40, 28, diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Mas como é que diz lá que ele descansou? Quando terminou, né? No sétimo dia, a sua obra. Aquilo ali é uma linguagem figurada, né? Deus concluiu, né, a sua obra. E aí ele está dizendo que aquele que crê, ele pode se considerar dentro da conclusão de Deus, da obra acabada de Deus. Se você crê. Mesmo que você não esteja vivenciando de forma concreta, mas diga, eu sou salvo. Eu já tenho a vida eterna. Pode dizer isso. Creia nisso. Porque Deus descansou no sétimo dia, ele concluiu, porque as obras de Deus estão concluídas. Deus não está fazendo novos livros. Ele poderia estar criando novas galáxias, né? Ele já fez tudo. Céus e terra, o mundo espiritual e até a nossa salvação ele já garantiu. E se você crer, você já entrou no descanso de Deus. E aí, versículo 6. Visto que resta entrar algum nesse descanso. Porque nem todo crente tem entrado ainda no descanso. Assim como aquele ponto deserto não entrou, nem todo crente entrou. E aí é algo maior. Por quê? Como é que Davi faz um salmo repreendendo os judeus, dizendo que eles não entraram no descanso de Deus, se Davi já está lá na terra prometida? Porque ele está falando de algo superior. Ele está falando mais da terra prometida, a terra física. Mas está falando de uma terra espiritual. Ele está falando do novo céu e da nova terra. A terra prometida era símbolo da Jerusalém celestial. Que é a Canaã que nós devemos almejar. Não é mais a Jerusalém que está em escravidão. Não é mais Jerusalém que vive aí se matando árabes e judeus. Essa Jerusalém não deve te interessar. Aqueles judeus ali não são mais povo de Deus. Povo de Deus é quem reconhece Jesus Cristo como Salvador. Se não reconhece Jesus Cristo como Salvador, não é povo de Deus. Pode ser o judeu mais original no sangue. Não é. E aí, Davi fala isso, irmãos. Que alguns que não foram descansados, ou seja, nas promessas espirituais, uma promessa superior, que é a promessa da Nova Jerusalém. Abra aí em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 13. Querido. E diz assim, todos aqueles antigos, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Todos esses morreram sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe. E saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, veja, eles tinham uma promessa de Deus. Abraão saiu da terra dele, foi para a terra que Deus prometeu.
Mas ele está dizendo aqui, ó, Abraão chegou lá na terra, mas ele via aquilo como algo imperfeito. Moisés não entrou na terra prometida, mas depois Moisés entendeu que não era aquela terra. E ele foi impedido de entrar também. Não era aquela terra. E aí, o escritor de Deus está dizendo que eles se sentiam como estrangeiros. Nós não somos daqui, estrangeiro tem que ir de fora, né? Ele está de passagem, peregrino, saudando e vendo, né, como alguém que está esperando algo melhor. Ele diz assim, ó, se na verdade, aqui, ó, porque os que falam desse modo manifestam que está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles e ser chamado seu Deus, porquanto que lhes preparou uma cidade. Então, veja que é uma questão superior. A terra de Canaã, a terra prometida, não era aquela terra, de fato. Aquilo ali era um teste, aquilo ali era um símbolo. A terra prometida apontava para a terra celestial, para as lindas moradas que Jesus nos foi preparar. Essa terra que nós temos que almejar. E que Abraão morreu na terra prometida, e Abraão só morreu com um pedacinho de chão, ele não sofreu de toda a terra. Mas Josué foi quem entrou na terra e começou a expandir para cumprir a promessa. Mas o próprio Josué sentia que não era ali. Não havia descanso para ele. Na terra prometida, não havia descanso para ele. Haveria ainda, né, os problemas do dia a dia, as ansiedades, haveria morte, haveria sofrimento. Que terra é essa? Tem leite, tem mel, tem tudo. Mas a doença não acabou. As mortes não acabaram. As ansiedades, as preocupações ainda estão conosco. O temor ainda está no nosso coração. Então há uma terra melhor do que essa. Que essa terra aponta para ela. Que é Canaã celestial. E aqui, irmãos, diz o seguinte, continuando. Então, foi anunciada uma boa nova a eles. Que boa nova era? Vocês sairão do Egito para a terra prometida. Mas tudo aquilo ali é assim, irmão. A nós nos foi anunciada a boa nova de salvação. Saímos do Egito, que é o mundo. Deus tirou do mundo o pecado para Canaã celestial. E aí Davi fala que é um descanso ainda. Eu estou na terra prometida, mas não é esse descanso. Há um descanso para nossas almas. Não é um descanso terreno. Aí diz aqui no versículo 9, irmãos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E aí Deus fala assim, olha, é hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, não endureça o coração. Porque para nós é sempre hoje, irmãos, que amanhã não nos pertence. É sempre hoje. Se Deus está te chamando para obedecer, obedeça hoje. Se Deus está te chamando para fazer a vontade dele, faça a vontade dele hoje. Se Deus está chamando você a ter medo, tema a ele hoje. Sempre para nós é hoje. Porque para nós não é o amanhã. O amanhã não nos pertence. E aí, Josué sentia isso, que havia um repouso para o povo que não era aquele na terra de Canaã. E aí, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. No grego aqui, foi traduzido, né, no português, repouso, na palavra é sabatismo. Está lá no grego, sabatismo. Há um dia sabato para nós. Há um sabatismo, né? Aí foi traduzido como repouso. A Bíblia se traduz como dia sabato. Há um dia sabato. Resta um dia sabato para o povo de Deus. Que dia sabato é esse? É o do quarto mandamento? Não. O do quarto mandamento aponta para esse repouso. Que é a vida no céu. É a vida na eternidade. A vida sem esses problemas da vida cotidiana, sem esses problemas do pecado. Resta para nós a concretização desse dia, de nós nos apossarmos desse dia sabático, que é nos oferecer em Cristo. Em Cristo é que é esse dia para nós. Ele é o nosso verdadeiro sábado. Cristo é o nosso verdadeiro sábado. Porque a guarda do Senhor é um ensaio, né? Nos apontando para isso. E aí, irmãos, quanto você deve valorizar esse dia do Senhor que é guardado agora no primeiro dia da semana, o dia que Cristo ressuscitou, para nos trazer um descanso sabático na eternidade. O quanto nós temos que nos importar com Ele e nos preparar para esse sabato na eternidade. Isso aqui é um sabato, né, imperfeito. A gente vem cansado, com dúvidas, né, com pecado muitas vezes, quebramos, maculamos esse dia, tem um sofrimento ainda.
mas deve ser um dia deleitoso, porque é um dia que Deus reservou para apontar para aquele repouso na eternidade que nós aguardamos. E você aguarda, e eu aguardo. Mas pela fé podemos dizer, nós já entramos. Na fé. Porque a fé não é a concretização, né? Mas nós já entramos nesse dia sabático, podemos dizer isso. Por isso estamos aqui, reunidos com o povo de Deus, e dizendo assim, que Deus já descansou das suas obras, e concluiu. E nós que cremos também descansamos pela fé. Embora seja corrido o nosso tempo aqui, embora seja difícil, mas pela fé eu tenho a certeza dessa bênção. Cristo comprou para mim a imortalidade. Cristo comprou para mim a vida no céu. Cristo comprou para mim a vida com Deus. E aí podemos estar descansados. Então não aceite, hipótese alguma, quando alguém acusa você dos seus pecados. Que alguém quer colocar dúvida na sua salvação. Que alguém quer duvidar que você, de fato, faz parte do povo de Deus. Resta esse dia ainda, porque não há, aqui ele já fala uma perspectiva, né, da concretização. Ela ainda não é concreta. Mas nós, pela fé, como ele diz aqui, né? Pela fé já descansamos. Já descansamos. E aí eu fico triste, né? De ver, assim, tanto crente que não tem uma vida cristã satisfatória, cheia de julgo, de legalismo, de peso, enquanto Cristo, que é o nosso dia sabático, nós veremos ele face a face, nós vamos ver a Jesus, vamos ter um encontro com ele. E isso acontece até quando fecharmos os nossos olhos, lá em Apocalipse capítulo 14, 13, deixa bem claro, né? E bem-aventurado aqueles que morrem desde agora no Senhor. Quem morre em Cristo agora é bem-aventurado, pois descansam das suas obras, descansam das suas fadigas. E o descanso aqui não é o ócio, né? Não é não tem mais as tensões do pecado, não é ter mais os problemas do pecado, não é mais ter as preocupações, mas estar completamente seguro em Deus, nas mãos de Deus. Então, é uma vitória ter você hoje aqui num dia desse, né? Aqui que cai no dia de jogo do Brasil. É uma vitória para você que esteve aqui, que não se deixou levar, né? Que não deixou de faltar o culto. Eu não falo só a falta do jogo, né? E tem pessoas faltando coisas mais triviais ainda. Mas que esteve aqui nessa esperança desse dia sabático, desse sabatismo, que é repouso em Cristo e que Ele nos oferece, né? Pela fé, garantido pelo derramar do seu sangue, né?